de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Leiamos todos juntos. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, ó Pai. Na tua presença nos encontramos mais uma vez nesse dia que é teu, para oferecer-te mais um culto. Agora, Senhor, nesta hora, mais uma mensagem tua vai ser entregue ao teu povo. Ilumina as suas mentes para que possam entendê-la. Tem compaixão do teu servo, ungindo-o, para que ele traga mensagem pura e verdadeira vinda de ti. Em Cristo Jesus é que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. A oração é a marca, é a alavanca, é o grande segredo do poder do Espírito Santo no crente. Meus irmãos, a igreja, a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que procura crescer espiritualmente como corpo, procura se santificar como corpo, ela é a mais abençoada instituição que existe sobre a terra. Porque ela é a única que foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. É a única que recebeu a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que se ela for fiel, será abençoada eternamente. Será sempre abençoada. O apóstolo Paulo entendia isso tão bem. E estava tão envolvido nisso, nessa importância que ele dava à igreja, que ele disse a Timóteo, e isso está registrado em 1 Timóteo 3,15, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isto, meus irmãos, de maneira alguma ele está dizendo que a igreja está isenta de dificuldades, isenta de sofrimento. É exatamente porque neste mundo tenebroso de miséria e dor, onde a mentira prevalece, que a igreja encontra várias dificuldades. Por isso que ela, no seu relacionamento com Deus, deve procurar sempre estar perto e na presença de Deus. Está perto e sempre que ela vai fazer alguma coisa,
ela precisa saber se aquilo que ela pretende fazer tem o respaldo da Bíblia, tem o respaldo da palavra de Deus, tem o respaldo da vontade de Deus, porque muitas vezes são apenas opiniões humanas, são apenas projetos humanos, são apenas estratégias humanas, são apenas planejamentos estratégicos. E nós devemos entender que pelo fato da igreja ser composta de pecadores redimidos, a igreja é composta de pessoas que estão lutando, enfrentando os desafios, numa batalha constante, espiritual, contra a carne caída, contra a carne decaída. Por isso precisa estar na presença de Deus, precisa estar perto de Deus. Porque a igreja muitas vezes está cheia de crentes espiritualmente imaturos. Crentes que levam uma vida praticando aquilo que ele acha que deve praticar, sem procurar saber se aquilo que ele está fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Sem lembrar que nós fomos comprados por um alto preço e quando nós somos redimidos, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Por isso devemos viver 24 horas por dia procurando fazer estritamente a vontade de Deus. A igreja enfrenta muitos desafios. E eu acredito que o maior desafio que a igreja lida são com problemas relacionados com o pecado. Constantemente, somente quando reconhecemos que somos fracos, que sem Deus nós não conseguimos realizar nada, principalmente espiritualmente, que por causa do pecado e da nossa imperfeição, as dificuldades cada dia mais aumentam no nosso caminho. A Igreja de Cristo, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, tem que estar diariamente se esforçando, exercitando a piedade. Nós aprendemos na palavra de Deus que o esforço físico é de pouco proveito, é o que diz o apóstolo Paulo. Mas o esforço pela piedade, o exercício espiritual, esse de fato é muito proveitoso. Mas nós só conseguimos chegar a esse nível de maturidade e ter um relacionamento com Deus a cada momento da nossa vida. Cada coisa que nós formos fazer, nós vamos ver se está de acordo com a palavra de Deus. E se não estiver de acordo com a palavra de Deus, a gente não faz, a gente faz diferente. A gente muda porque a palavra de Deus é verdade absoluta.
Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Tessalônica, ele escreve esta carta no momento em que a igreja de Tessalônica estava muito empenhada em ser bem-sucedida para alcançar a santidade. É um momento que a igreja de Tessalônica, entendendo muito bem a mensagem que o apóstolo trouxe da parte de Deus para ela, eles estavam num constante exercício espiritual para crescer espiritualmente, buscando a santidade. Eles sabiam que qualquer deficiência que pudesse existir na igreja, deficiência espiritual, aquela deficiência espiritual poderia prejudicar gravemente a vida espiritual básica das pessoas da igreja. Paulo não apontou naquela igreja falsa doutrina, nenhum pecado escandaloso. Então, ele aconselhou aquela igreja, ele encorajou aquela igreja, ele encorajou os crentes daquela igreja a orar o tempo todo. Encorajou aquela igreja, os crentes daquela igreja, que assim eles poderiam ser bem-sucedidos no processo de santificação. E eles precisavam crescer ainda mais espiritualmente. Nós aprendemos, meus irmãos, que a oração é uma arma. Aprendemos na palavra de Deus que é a nossa respiração espiritual. Aprendemos que sem piedade, que é muito proveitosa, não existe vida cristã. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. E ele nunca desprezou este recurso, o recurso da oração, em todo o seu ministério aqui, em toda a sua vida aqui. E ele nunca esqueceu de dizer que os seus servos, os seus seguidores, deviam fazer a mesma coisa. Essa é a marca dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo viveu uma vida de oração. Ele começava de madrugada. Em Marcos 1,35, nós lemos: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orar. Em Mateus 26:36, ele foi com os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Nós que lemos a palavra de Deus,
E é muito bom ler o livro de Atos, porque no livro de Atos nós temos um exemplo a ser seguido. Que é o início da igreja aqui na Terra. É o início da igreja primitiva. E a igreja primitiva, diz a palavra de Deus, que não era apenas a metade da igreja que orava. Não é apenas um terço da igreja que orava. A igreja primitiva não precisava se consolar dizendo onde tiver 2 ou 3 reunidos, Deus está no meio dele. Nas igrejas de hoje, os dirigentes das reuniões de oração repetem muito isso para dar ânimo aos 2 ou 3 que vêm à reunião de oração. Na igreja primitiva, nós lemos em Atos 1,14. Todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Há alguém aqui, por acaso, que não sabe o que é unanimidade? Unanimidade são todos, sem faltar ninguém. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo encara a reunião de oração assim, até porque a reunião de oração é apenas um momento na nossa vida que nós damos um intervalo de estar sozinho com Deus e nos juntar, nos congregar com os irmãos, porque nós temos uma vida de oração sem cessar, continuamente. Então, é o momento solene de nos congregarmos com os irmãos todos e orar a Deus. Assim é a igreja que procura crescer em piedade, ter vida espiritual. Em Atos 2,43, a razão pela qual, Atos 2,43, dá a razão pela qual aqueles irmãos permaneciam unânimes, todos. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. É por isso que um dos membros daquela igreja primitiva, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, homem de oração, orava sem cessar, até na hora da sua morte por apedrejamento, ele orou. Atos 7,60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, expirou. Morreu, mas antes de morrer, perdoou todos os seus algozes em oração. Saulo, grande perseguidor da igreja, quando se converte, ele deu testemunho de um verdadeiro convertido. Virou um homem de oração. Em Atos 7, 9, 11. Então o Senhor lhe ordenou a Ananias: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Saulo, de Tarso, pois ele está orando.
Martinho Lutero, desde que chegou no mosteiro agustiniano, para começar a sua preparação para o sacerdócio, ele impressionou todo o mosteiro. E um colega dele escreveu sobre ele o seguinte: cada manhã ele precede os seus estudos com uma visita à igreja para continuar as suas orações a Deus. Homens de Deus que foram responsáveis pelo grande avivamento do século XVIII na Europa, principalmente na Inglaterra, Escócia e Estados Unidos na América. Todos os dias passavam várias horas do dia em oração. Isso é o registro daqueles que escrevem sobre Jonathan Edwards, presidente da Universidade de Princeton. Levava uma vida de oração o tempo todo. João Wesley, lá na Inglaterra, sempre disse que a coisa mais importante da sua vida era a oração. Levantava-se todos os dias às 4 horas da manhã até aos 86 anos de idade, quando faleceu. O grande pregador George Whitefield. Companheiro de homens de Deus lá na Escócia reformada do século XVIII, na sua agenda, ele divide o seu tempo da seguinte maneira: 8 horas sozinho com Deus, 8 horas para dormir e refeições, 8 horas para o trabalho de discipulado e evangelização no meio do povo. O que, através da história do cristianismo, meus irmãos, fica bem claro, não nos deixa qualquer sombra de dúvida de que a oração sempre acompanha a conversão. A conversão é um momento de mudança de vida em que nós não conhecíamos Deus e, por não conhecermos este maravilhoso Deus, nós não orávamos. E agora, Ele nos escolheu, nós o conhecemos, buscamos a sua presença diariamente depois da conversão. A Igreja da Coreia, nos últimos tempos, ela tem dado esse testemunho. Pastores e mais pastores
estão sendo financiados pela sua igreja há mais de 15 anos, há mais de 20 anos. Para ir ver o povo coreano depois da conversão. Naquelas manhãs frias, geladas, os coreanos em orações fervorosas, em milhares de pessoas, reunidos de madrugada. E na quarta-feira à noite, 19h30, só porque nós trabalhamos um pouco durante o dia, e ninguém aqui na igreja trabalhou mais do que o pastor? Não. Vem a metade, quando muito. Oração, meus irmãos, a banca do Cristo. Ela que nos tira do lamaçal, do envolvimento com as coisas deste mundo, para poderosamente entrar na presença de Deus e viver com Ele e para Ele. Jesus Cristo, inclusive, disse que oração é uma alavanca tão poderosa que, se nós orarmos com fé, de fato, transportaremos montes. A palavra de Deus diz que a única coisa que move o braço de Deus é a oração. Se nós pensássemos na fé como um corpo humano, a oração é a chave para, em Cristo Jesus, entrarmos no trono da graça em oração. Através dos tempos, nós temos vários exemplos disso acontecer na vida de homens de carne e osso como nós. Na vida de Jorge Miller, aquele homem que socorreu milhares e milhares de crianças famintas na Europa. Conta em seu livro Testemunho experiências maravilhosas. E diz que muitas vezes estava sentado à mesa para o café da manhã com centenas de crianças, sem ter nada para comer, sem ter nada de despensa e muito menos na mesa. Mesmo assim, ele sentava à mesa com as crianças e orava, agradecendo a Deus a alimentação. Quando terminava de orar, surgiam várias pessoas trazendo a provisão que dava para alimentar todas aquelas crianças. E ele termina dizendo que nunca faltou sustento para aquelas crianças em toda a vida deste homem de Deus. Na Bíblia, nós vemos Deus dar um ministério a Moisés. Moisés ora,
e Israel prevalece contra as forças de Faraó. Daniel estava para ser devorado pelos leões. Ora, Deus fecha a boca dos leões. Elias, com a chave da oração, ele trancou os céus por 3 anos e 6 meses e não choveu. Com esta mesma chave, Elias fez cair fogo do céu sobre o altar que ofereceu a Deus. Agora, meus irmãos, eu estou perdendo tempo. Eu estou pregando para as pessoas que estão me ouvindo, não têm a Bíblia como a palavra de Deus, porque não vão acreditar em nada disso. São ateus praticantes. Dizem que acreditam em Deus, mas não ligam para Deus em nenhuma coisa que faz durante a vida. Não pede a opinião de Deus para nada. Ateus praticantes. Paulo e Silas, encarcerados por causa de serem pregadores do Evangelho, oram e as portas do cárcere se abrem. Jonas, depois de fugir, ora e Deus o salva. Há um lugar, meus irmãos, a que pode chegar até os olhos de um cego. Neste lugar, sua vista fica perfeita. Há um lugar onde pode dizer: levantem-se os moribundos, os enfermos, os que estão presos, são libertados. Há um lugar onde você pode estar guardando as riquezas deste mundo. E você precisa libertar-se. Libertar-se para viver uma vida de crente. Há um lugar onde o poder insistente de Deus se move em resposta a uma petição insistente. Onde é esse lugar? Que lugar é este? É a nossa alma. O lugar onde todos os segredos da nossa vida estão guardados. Esse lugar deve ser também um lugar secreto da oração. A oração é o segredo para o poder de Deus. A oração é a marca, é a alavanca e é o segredo do poder de Deus na vida do crente. Todo crente almeja esse poder. Todo crente quer adquirir esse poder. Uns fingem adquirir e ficam dando espetáculo. Como adquiri-lo? O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica
e está dizendo a cada um de nós aqui hoje. Como adquirir esse poder? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Um homem de joelhos em oração vale muito mais do que milhões escudados na força da carne. Mas nós vivemos como se não acreditássemos nisso. Cuidado. Uma senhora, em 1994, nós estávamos visitando a Igreja Presbiteriana em Blumenau, Santa Catarina. Estávamos pregando lá. E uma senhora, depois da mensagem, depois do culto, uma senhora de mais ou menos uns 75 anos, mais ou menos. E ela me contou a seguinte história. Ela disse: minha neta filha caçula da minha filha, logo após o nascimento, foi acometida de uma convulsão cerebral. O médico disse que podia acontecer, disse à minha filha que podia acontecer 4 coisas com a sua filha. E 3 coisas eram tipo de doença que ia deixá-la paralisada a vida toda. E a 4ª coisa era uma possibilidade, uma única possibilidade de readquirir a saúde. Então aquela senhora, a avó da criança, disse que obedeceu a palavra de Deus, orar sem cessar. Ela colocou o seu joelho em terra e orou o tempo todo. A maior parte do tempo ao lado da cama da neta. Com a Bíblia aberta em cima da cama da neta, ela orava. E depois de 2 meses de oração, um dia ela sentiu que Deus tinha respondido às suas orações e olhou para a filha que chorava copiosamente. E disse para a filha: guarda as tuas lágrimas, tua filha está curada. Ela chamou a menina, que naquela época tinha 11 ou 12 anos, para me apresentar. Meus irmãos, aqui, quando o apóstolo Paulo manda orar sem cessar, ele não tem em foco apenas o mero espírito de oração. Ele se expressa também seguindo o raciocínio de 1 Tessalonicenses 5,17 como um texto paralelo em Efésios 6,18, quando ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e suplicância
súplica por todos os santos. O foco aqui são todas as súplicas que nós, de fato, dirigimos a um Deus que é presente nas nossas vidas. E que podem ser incessantemente efetuadas no nosso coração. Quando o nosso coração está cheio de Deus, então nós podemos orar sem cessar, sem nenhuma dificuldade, porque nós estamos o tempo todo desfrutando de comunhão com Ele. Nós devemos viver uma vida, meus irmãos, prestem atenção, dependendo de Deus o tempo todo. Nós devemos levar uma vida colocando em prática a expressão que sem Ele nada nós podemos fazer. Quando nós colocamos essa expressão em prática, que sem Deus nada nós podemos fazer, então nós vamos viver na dependência de Deus a todo instante. A todo momento. Vamos estar o tempo todo concentrados no espírito de oração. E quando nós sentimos isso e tomamos esta atitude, tanto quanto o crente que tem o coração cheio de Deus toma, seremos encontrados constantemente no exercício da oração. Meus irmãos, essas palavras são a expressão oposta daquele que ora pouco ou nunca ora. Ou quase nunca ora. Ou que pouquíssimas vezes ora. Ou que ora somente em tempos de dificuldades e de angústia. Aqueles que pensam que têm os momentos para orar, não, mas não o tempo todo. A oração é um vívido exercício do cristão na presença de Deus. Concluindo, meus irmãos. A razão para essa regra de orarmos com frequência, de orarmos com constância, é que os santos de Deus, que deram testemunho de ter santos de Deus, como Martinho Lutero, como Calvino, e como muitos outros, eram indivíduos que sempre sentiam-se necessitados de estarem mais na presença de Deus. Eram indivíduos que sempre sentiam necessidade das misericórdias divinas. Talvez eles tenham aprendido isso com Davi. Quando nós, quarta-feira, estávamos concluindo o estudo do Salmo 27,
nós vimos que Davi sentia exatamente isso. Ele sabia que ele a todo momento estava precisando das misericórdias divinas. Então, todo crente deve estar sentindo a cada momento da sua vida constantemente o desejo de entrar no trono da graça. Para encontrar o Deus misericordioso que atende a todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, meus irmãos, oremos mais e mais. Inclusive, oremos unanimemente. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o Salmo 46. Salmo 46.